2023 essa empresa quase quebrou. Eu juro por Deus, cara, eu nunca, em 5 anos e meio de Gabriel, eu nunca pensei em desistir. Não teve um dia que eu pensei em desistir. Teve alguns momentos que eu achei que ia dar merda, que ia fechar a empresa, e que ia quebrar, e que ia ser, cara, péssimo. Mas eu, de verdade, eu nunca pensei em desistir. E teve uma época que quando eu achei que ia quebrar e ia dar errado, eu lembro que eu ficava puto, cara, falando, cara, o que a gente faz é muito importante, cara, eu, com raiva de mim mesmo, assim, cara, a gente não tem o direito de dar errado. Sejam muito bem-vindos ao Founder Mode, o podcast de negócios oficial do Grupo Waffle. Meu nome é Guilherme Canineu e no episódio de hoje falaremos sobre a Gabriel, a primeira e maior rede de inteligência colaborativa do Brasil. A empresa foi criada para resolver problemas de segurança pública por meio de um modelo de negócio privado. A companhia construiu uma rede com mais de 12 mil câmeras em mais de 4 mil clientes entre São Paulo e Rio de Janeiro. Todas essas câmeras são conectadas entre si, voltadas para a rua e entregam dados estruturados para que a polícia possa utilizá-los da melhor forma possível. A Gabriel instala câmeras em comércios e residências, mas a maioria de seus clientes são condomínios residenciais. Há 2 modelos de câmera, a Camaleão tradicional e a Camaleão Max, essa segunda com uma estrutura mais robusta. O modelo de negócios da Gabriel é baseado em assinatura mensal. Desde jovem, Eric Kozer sempre foi apaixonado por cidades e tecnologia, uma paixão que o levou a fundar empresas focadas em resolver problemas urbanos com tech. Primeiro, criou um sistema de milhagem para reciclagem, no qual as pessoas ganhavam milhas toda vez que reciclavam em pontos específicos. O objetivo? Auxiliar a Prefeitura de São Paulo a cumprir as metas de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Depois, trabalhou com mobilidade urbana em 3 empresas diferentes, no Brasil, nas Filipinas e posteriormente na Alemanha. Já a última foi a Mobike, na China, a maior empresa de bicicletas sem estação do mundo. E foi justamente na China onde a história da Gabriel começou. Eric fazia seu mestrado no país asiático quando conheceu os também brasileiros Otávio Costa Miranda e Eduardo Cavalieri. Os 3 compartilhavam algo importante, a paixão pelo Brasil, a ponto de decidirem não só empreender juntos, mas criar uma empresa no país. Então, começaram a estudar problemas que a China havia resolvido bem e que poderiam ser adaptados ao contexto brasileiro. E um deles foi a segurança pública. Para o empresário, você se sente seguro ao andar na rua na China. Outra grande inspiração veio de Londres, berço do liberalismo ocidental e, curiosamente, a cidade com mais câmeras per capita no hemisfério ocidental. Segundo Kozer, um marco importante nesse início foi o interesse do investidor Júlio Vasconcelos, então na Canary, um fundo de venture capital para startups nascentes com sede em São Paulo. Ele queria investir em uma empresa de segurança pública que fosse nativa e não uma réplica de um modelo importado dos Estados Unidos. Após apresentarem a ideia, os 3 conseguiram captar 10 milhões de reais com a Canary. E assim, em 2019, nasce a Gabriel, que começou instalando câmeras inteligentes em um bairro específico do Rio de Janeiro, o Leblon. O nome da empresa é inspirado no arcanjo Gabriel, mas também carrega uma visão mais ampla e afetiva de segurança, assim como explicou o Kozer. Então a gente começou a empresa provocando, acho que as premissas, né? E isso começa também pela forma como a estética, né, de segurança. Geralmente segurança tinha uma estética associada à repressão, né, uma coisa ostensiva, mas isso é segurança, obviamente, mas também segurança, cara, é o abraço da sua mãe, né? Segurança é o conforto, né, que a pessoa pode dar, o acolhimento. E pra gente, acho que uma das coisas que significava muito isso é o anjo da guarda, né, que cada um de nós temos, que nos protege, muitas vezes até de nós mesmos, para pensar, para ter essa imagem, né, essa estética do que a empresa deveria ser para o cidadão, né, que a gente tem uma preocupação muito grande, obviamente que a gente vende para o condomínio, mas, cara, quem a gente ajuda é a pessoa que mora no prédio, né, quem assina o contrato é o síndico, mas quem importa, cara, é o pai de família, a mãe de família, que está preocupado da filha saindo de casa e acontecer alguma coisa com a pessoa. Então, se a nossa preocupação é com o indivíduo, nada fizesse mais sentido do que personalizar, né, a segurança, deixar uma face humana de acolhimento. Então, sim, a inspiração é o anjo, mas aí a história adicional, né, de como é que isso aconteceu, cara, a gente estava batendo papo com os amigos nossos que são fundadores de uma outra startup, também resolveram um problema muito grande aqui no Brasil, que é a Alice, plano de saúde, empresa fantástica, tinha cliente deles na Gabriel, inclusive, e, cara, a gente saiu da reunião lá extasiado, né, eu e os outros 2 fundadores, o Otávio e o Eduardo, muito legal, gostamos muito do papo com eles, mas também gostamos muito do nome. E, cara, esse negócio de empresa com nome de gente, cara, aproximar, deixar o negócio mais pessoal.
E a gente começou a quebrar a cabeça a gente estava no Uber, cara, a gente começou a quebrar a cabeça, cara, que segurança aqui, dá pra fazer bons da guarda, a primeira coisa que veio é Gabriel. E, cara, não tô brincando, isso aqui não é história de podcast, não, eu joguei no navegador www.gabriel.com.br e redirecionou para o Mercado Livre, compra esse domínio por R$4.000. Cara, isso aqui eu sou só instrumento, né? Chamado divino. Cara, ofereci 2.000, a gente fechou R$3.000 pelo domínio, a gente fechou na hora ali. Tiramos uma foto com o Uber e falamos, cara, o dia sem... O Otávio, né, meu sócio, cara, super emocionado. Falou, cara, um dia essa empresa vai abrir capital, você vai lá com a gente. A gente tem o contato do motorista, então tá guardado aí, se Deus quiser, para esse evento. Apesar do investimento, o dinheiro só caiu na conta em janeiro de 2020. Foi quando os três passaram a se dedicar integralmente a Gabriel. 3 meses depois, instalaram a primeira câmera na rua. Só que havia um pequeno porém, era o início da pandemia. Eric relembra que na rua estava apenas o trio de fundadores, a equipe de instalação e alguns entregadores do iFood no restaurante onde estavam instalando as primeiras câmeras. Mesmo oferecendo 3 meses gratuitos, foi difícil convencer as pessoas a instalar câmeras voltadas para a rua, justamente a proposta central da Gabriel. Por isso, para ganhar confiança, começaram instalando câmeras internas em alguns prédios, mas com uma condição: se quisessem um sistema interno, teriam que contratar também uma câmera voltada para a rua. Foi muito difícil, né? Era uma tese não óbvia de falar, cara, é do seu interesse egoísta que a sua rua, sua porta do seu prédio seja mais segura, sim, mesmo que não pegue só o seu prédio. E isso foi muito útil, né? A gente fazer essa parte para dentro, porque já era um produto que as pessoas estavam acostumadas a pagar por ele, então a gente fez ele um pouquinho melhor, né? Tipo, cara, 2 vezes melhor do que estava no mercado, para poder tirar o nosso produto da rua, que era para fora, que não existia. 3 meses depois, chegaria uma grata surpresa. Todos os clientes decidiram pagar pela renovação, e pouco tempo depois, surgiu o primeiro caso de sucesso. Uma gangue que roubava relógios de luxo foi identificada. Com câmeras instaladas em vários pontos, a Gabriel conseguiu mapear toda a rua, identificando que havia um olheiro e um assaltante agindo de forma coordenada, e não um crime aleatório. Após 1 ano, com a rede já consolidada e novos casos resolvidos, a empresa percebeu que não precisava mais oferecer câmeras internas, e assim tomou uma decisão ousada: vender apenas câmeras voltadas para o exterior dos prédios. Outra decisão estratégica foi adotar uma lógica de efeito de rede, ou seja, focar em densidade de câmeras em regiões específicas, recusando clientes de fora do Leblon durante 1 ano inteiro para garantir a eficácia do sistema. Já o relacionamento com o poder público, no caso a polícia, aconteceu de forma natural, pois a Gabriel não chegou cobrando nada. A gente começou a 14ª Delegacia de Polícia Civil, Leblon e Ipanema. Cara, tem um monte de crime que acontece e às vezes você não consegue... Pensa no policial, né? Na delegada que estava lá na época. Cara, ela tinha uma pilha de registro de ocorrência, né, no Rio, RO, para investigar. Não consegue dar vazão. Você tem que fazer um ofício para os prédios da rua. Cara, eu preciso das câmeras de ontem, de meia-noite a 3 da manhã, porque teve um crime aqui. Aí você pede para uma pessoa da rua, ela fala: putz, não estava gravando. Aí a outra: eu não tenho a câmera virada para a rua. Aí a outra: a câmera do 1950, horrível, não grava nada. A outra não responde ofício. E aí o policial se desentusiasma, né, obviamente, e ele vai focar só em crime, cara, hediondo, crime que tem uma grande repercussão na imprensa, esse tipo de coisa. O que a gente fez, né? A gente falou, cara, manda o ofício pra gente, que a gente te manda o que a gente tiver. E a gente começou a se relacionar assim. Por que o negócio virou? Além de providenciar as ferramentas necessárias, a Gabriel nunca buscou ser protagonista. Ou seja, nunca quis o crédito pelo desfecho positivo das ações policiais, deixando os louros para o poder público. Corta para outubro de 2021, a empresa captou quase 70 milhões de reais em uma rodada liderada pela gigante japonesa SoftBank. A partir daí, migram para outros bairros próximos ao Leblon, como Copacabana e Ipanema, e no final do ano, seguem para São Paulo. O resultado, um crescimento de 7 vezes em relação ao ano anterior. Mas nem tudo são flores. Segundo Kozer, eles cresceram muito rápido, mas ainda precisavam resolver alguns fundamentos do modelo de negócio. A Gabriel cobrava um valor muito abaixo do que deveria e sua tecnologia usava alguns produtos de prateleira. Só depois que lançaram seu próprio roteador, com equipamento próprio, conseguiram resolver vários problemas, como por exemplo, deixar de depender da internet do cliente. Ainda assim, a empresa continuou crescendo muito em 2022, mas precisou fazer vários reajustes no ano seguinte. A Gabriel começou 2023 tendo que reduzir o time em 20%, pois a companhia só tinha caixa até agosto.
Já em 2024, após alguns meses de reestruturação, a empresa volta a receber um aporte, dessa vez de 35 milhões de reais, liderados pelo fundo de investimento Astela e pela fabricante de chips de celular Qualcomm. Naquele ano, lançam a terceira geração do hardware Gabriel, equipamento que usam atualmente. A gente fabrica o roteador da Gabriel, é um desenho 100% proprietário. A gente faz um roteador, a gente chama de sistema nervoso, 100% para as especificações da Gabriel, para a gente conseguir instalar no prédio, no condomínio residencial, em questão de minutos, 40 minutos, a gente consegue fazer a instalação da Gabriel. A gente usa a internet própria, o sistema se autoprovisiona e ele se auto-resolve vários problemas de manutenção para a gente não precisar ir voltar no cliente, né? Se a gente tem 11 mil câmeras distribuídas, qualquer custo de manutenção fica um negócio muito maçante. É o que a gente vivia lá no começo, quando a gente usava produto de prateleira e a gente usava internet do cliente, internet cabeada, né? Vivo, Claro, etc. do cliente. E a câmera, a gente passou também a desenvolver o software que vai na câmera. A gente conseguiu fazer essas coisas que a gente faz hoje, por exemplo, fazer a leitura de placa de carro com uma câmera relativamente barata, num custo absolutamente mais baixo do que qualquer concorrente que quiser concorrer com a gente, cara. As pessoas, e começaram a surgir outras empresas, né, copiando a casca do que a Gabriel faz, né, botar um poste na rua, botar um LED e falar que faz segurança colaborativa. Tem várias empresas que eu, obviamente, respeito muito a execução, mas, cara, temos produto, né, para competir com a gente, no custo que a gente faz, cara, tem que fazer o investimento de pesquisa e desenvolvimento, né, de engenharia e tecnologia que a gente faz. Além disso, a Gabriel também lançou a segunda geração do produto Camaleão, que passou a fazer leitura de placas de carro. Com isso, a empresa conseguiu contribuir muito mais na investigação de crimes já ocorridos. O grande objetivo foi evitar que esses mesmos crimes se repetissem. Eles criaram uma integração com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, na qual a empresa consulta se determinada placa possui algum mandado de busca e apreensão, envolvimento em crime ou registro de veículo roubado. Se sim, essas informações aparecem em segundos na tela do despacho de viaturas do Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro, permitindo o envio imediato de uma viatura para recuperar o veículo. A empresa também está desenvolvendo uma solução semelhante com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Outro ponto interessante da evolução da empresa é o time de vendas. Aqui, cada vendedor tem uma geografia específica que ele ou ela precisa conhecer por completo, desde nomes de rua até a padaria frequentada pelos moradores e qual é a praça ideal, por exemplo, para uma mãe passear com o seu bebê. Em outras palavras, eles precisam entender a dinâmica do bairro, conhecer os crimes ocorridos na região e compartilhar com os moradores como a Gabriel ajudou a combatê-los. Assim, o vendedor passa a atuar como um gestor de comunidade, engajando grupos e lideranças locais para facilitar a venda. Hoje, cerca de 40% das vendas vem da chamada comunidade, projetos coletivos e lideranças comunitárias como o vetor principal de venda. Outros 40% vem do time comercial, responsável por abrir e conquistar novos clientes. Por fim, cerca de 20% vem do marketing. O resultado disso, em 2024, a empresa cresceu 3 vezes em relação ao ano anterior. E de fato, crescer 3 vezes em um ano é incrível, mas quem empreende sabe que por trás desses números existe algo que não aparece nos gráficos, a necessidade de crescer com estrutura, consistência e fôlego, porque todo negócio que sonha alto chega uma hora nesse ponto, onde a ideia, execução e ambição se encontram, e tudo que falta é capital estratégico para ir além. É aí que entra Acreditas, com um crédito que permite usar um bem, como imóvel ou veículo, para conseguir capital para o seu negócio. Uma solução pensada para quem quer transformar patrimônio em potência de crescimento. Você continua usando o seu bem normalmente, mas pode acessar até 3 milhões de reais, com liquidez imediata, prazos de até 240 meses e um processo totalmente online. Se você está nesse momento de acelerar com mais segurança, acesse creditas.com/lp/empresas. Novamente, creditas.com/lp/empresas ou clique no link da descrição. E agora, de volta com a história. Atualmente, a Gabriel está ajudando a Polícia Civil em 20 casos por dia, além de identificar 100 placas de veículos diariamente para a Polícia Militar. A empresa já auxiliou a Polícia Civil de São Paulo e do Rio de Janeiro em mais de 10.500 crimes nos últimos 3 anos. Outros destaques incluem 624 pessoas foram presas, 10 pessoas desaparecidas foram encontradas e 9 pessoas foram inocentadas de crime dos quais haviam sido erroneamente acusadas. Hoje,
80% dos 4.100 clientes da Gabriel são condomínios residenciais prediais. O modelo funciona muito bem para prédios, pois permite dividir o custo entre vários apartamentos. No entanto, a empresa também oferece um produto de pagamento compartilhado que cria um condomínio virtual para que casas possam dividir as instalações da Gabriel. Na Vila Cordeiro, região de São Paulo, por exemplo, 100 casas diferentes dividem 20 camaleões da Gabriel instalados entre elas. Atualmente, a Gabriel conta com uma equipe de 170 pessoas. Para a Cozer, esse foi o seu maior aprendizado com a Gabriel até o momento. Tem muita gente que fica glamorizando, cara, empreendedorismo. Eu de verdade acho, cara, que não é para todo mundo. E eu tô falando aqui, cara, tem que ser um negócio que se você não fizer, você vai ficar mal. Né? Eu não consigo me ver fazendo outra coisa na minha vida. Eu ia ser frustrado, cara, minha vida ia ser cinza. E provavelmente quem não é empreendedor, cara, é muito mais feliz do que quem é. Eu novamente, não quero, cara, ficar glamorizando essas coisas. É maçante pra caramba, você não tem descanso. Cara, acho que algumas profissões são parecidas, a policial é uma delas, cara, médico é dessa, você nunca desliga, não tem momento de descanso, né? Você tá com a sua família, mas, cara, lá no multitask, lá na thread, lá no fundo na sua cabeça, tá passando alguma coisa da empresa, cara, é maçante pra caramba. E pra mim, uma má motivação para empreender, e eu vi várias pessoas nessa época de boom empreendendo, porque é maneiro, porque tem glamour, tem prestígio, tem status. Cara, todo mundo que fez por isso desistiu, jogou toalha, porque é difícil pra caramba, é ruim, cara, é maçante, gosto amargo, tomar não o tempo todo. Bons motivos para empreender, cara, não consigo fazer nenhuma outra coisa na minha vida, não consigo dormir, que eu não consigo parar de pensar nessa ideia, isso aqui, cara, vai mudar, o mundo precisa disso aqui. Isso eu acho que é um excelente motivo para empreender. Então, se for só para ganhar dinheiro, cara, é a pior decisão financeira que eu podia fazer na minha vida. Se fosse para ganhar dinheiro, eu podia fazer outras coisas, com certeza absoluta, ia ter um risco-retorno muito melhor do que eu tenho hoje, mas eu ia ser feliz, né? Então, tem que ser um negócio de verdade ali, tem que ser para valer. Em 2023, essa empresa quase quebrou. Eu juro por Deus, cara, eu nunca, em 5 anos e meio de Gabriel, eu nunca pensei em desistir. Não teve um dia que eu pensei em desistir. Teve alguns momentos que eu achei que ia dar merda, que ia fechar a empresa, e que ia quebrar, e que ia ser, cara, péssimo. Mas eu, de verdade, eu nunca pensei em desistir. E teve uma época que quando eu achei que ia quebrar e ia dar errado, eu lembro que eu ficava puto, cara, falando, cara, o que a gente faz é muito importante, cara, eu, com raiva de mim mesmo, assim, cara, a gente não tem o direito de dar errado. Quando você tem uma motivação que é maior do que você mesmo, né, do que glória própria, do que meu ego, cara, essas coisas que o pessoal se apega muito, isso é uma boa motivação, né, porque nessa hora do aperto, você se prende a uma coisa maior do que você mesmo. Se você se prende só a você mesmo, ou, cara, outra motivação de dinheiro, essas coisas, que, obviamente, não me entenda errado, obviamente que é importante, mas, cara, se isso for sua motivação principal, na hora do aperto, vai desistir. A Gabriel foi fundada por Eric Kozer. Este é o Founder Mode. E não deixe de compartilhar esse episódio nas redes sociais ou no WhatsApp e de deixar o seu comentário aqui no Spotify para contar o que você achou. Um grande abraço e até semana que vem. Esse programa foi produzido por Waffle.